sou Marcele Rodrigues, advogada e hosts aqui do podcast Entre Prazos e Cafés. Podcast que vai trazer histórias inspiradoras dentro do direito. E a minha convidada de hoje é uma convidada muito especial, que o direito previdenciário me trouxe, uma amizade que eu quero aí ter durante muitos anos, a doutora Juliana Albertina. A doutora Juliana é advogada, mãe, sócia de escritório Juliana Albertina, Advocacia Previdenciária. Ela também é secretária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista. Obrigada, doutora, por ter vindo. Que isso, eu que agradeço, doutora. Muito obrigada pelo convite. É uma honra ser sua amiga e uma parceira de trabalho também, né? Porque muitas vezes eu recorro à doutora pela experiência e a doutora me socorre. Muito obrigada. Então, eu quero começar o podcast aqui com uma pergunta já para a gente já acelerar. O que você fez que as outras pessoas nunca fizeram e que te trouxe até aqui? Doutora, eu acredito que a minha resposta vai ser até redundante, mas eu tive coragem. Eu tive coragem lá no início, tenho coragem hoje. Eu acredito que é a coragem que fez eu chegar até aqui. Legal. E como foi aí a sua trajetória? Me conta um pouquinho. Quando que começou? Da onde surgiu essa ideia de virar advogada? Da onde surgiu a ideia de ser advogada previdenciarista, que Sim. também é uma escolha? A gente tem tantas áreas aí no direito. Verdade, verdade. Doutora, sabe que antes de vir gravar eu estava pensando, né, e veio à minha mente como se conectamos, e eu tenho uma história de vida, né, no direito previdenciário muito parecida com o da doutora. O meu pai, ele foi um trabalhador aqui no estado de São Paulo, na Eletropaulo, e ele se acidentou na época, e ele precisava ficar afastado pelo INSS. E eu me lembro muito bem que, ainda muito pequena, eu acompanhava o meu pai aqui em São Paulo. Eu sou paulistana, estou em Vitória, no Espírito Santo, mas a minha família é toda daqui. Eu acompanhava os meus pais nessa perícia. E eu me recordo muito bem da angústia, da luta que o meu pai passava dentro daquela sala do INSS. Entretanto, eu me recordo que quando ele chegava em casa, ele ligava para a sua advogada. Sabe aquele cliente, né, que Sim. sempre liga, sempre dá notícia? Esse era o meu pai. E quando ele desligava o telefone, vinha a esperança. E eu fui acompanhando isso durante um bom tempo, porque o meu pai ficou afastado muitos anos, né? Foi um acidente bem grave, que trouxe algumas sequelas. E sempre, quando ele conversava com a advogada, surgia ali no coração dele, nas emoções dele, uma esperança. E aquilo ficou marcado dentro de mim. Eu falei: "Pai, eu quero ser advogada". E aí os anos se passaram, meu pai se aposentou, e eu lembro que o meu pai chegou falando: "Doutora Sandra me aposentou", que Ai, é que assim que o legal. cliente chega, né: Sim. "Doutora Marcele, doutora Juliana me É, eles, aposentou". eles acham que a gente aposentou eles, Isso, né? isso. E aí eu lembro da minha mãe falando: "Nossa, a doutora Sandra é uma bênção na nossa vida, e agora nós vamos retornar ao Espírito Santo, a Vitória, que é a terra dos meus pais, né". Voltamos, fiz a faculdade de Direito. Ali no quinto período, o meu pai falou comigo, me chamou para uma conversa. Eu sempre fui aquela filha que ouviu sempre muitos pais. E meu pai falou assim: doutora Juliana, você vai para a área do direito previdenciário, que é uma área que dá dinheiro". Aí eu não sei se ele acertou, se ele não acertou, mas nós temos aí nossos RPVs, precatórios, e eu ouvi o meu pai. Então, no quinto período, eu já fui direcionando a minha trajetória para o direito previdenciário. Ah, então já era intencional. Durante mesmo o curso, você já Sim, tinha esse sim. foco na advocacia previdenciária. É, eu lembro que na faculdade nós não tínhamos nem como optativa a matéria de direito previdenciário, Sim, ela foi incluída recente, né? Eu não tive recentemente. também, não tive. Não, né? E aí alguns colegas falavam: "Não, o direito previdenciário é muito enjoado", mas sempre ardeu no meu coração. Não, eu vou resolver a situação do meu cliente, assim como a doutora Sandra fez lá atrás e trouxe toda aquela esperança para minha família, porque de fato ficou muito marcado na minha cabeça. Meu pai, a minha mãe chorava quando meu pai saía da perícia, sabe? E quando meu pai falava com a doutora, trazia uma esperança para toda a Uhum. família. Então, ali na faculdade mesmo, eu já decidi, não, eu vou advogar, porque muitos colegas
tem aí o seu objetivo na faculdade de fazer um concurso público. Sim. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, o professor fez aquela famosa pergunta: quem aqui quer advogar? Eu fui uma das poucas. E, de fato, eu advogo, amo a advocacia, e eu amo o que faço, o direito previdenciário. A gente tem muito em comum nisso, né? Engraçado que realmente durante o curso as pessoas entram, eu falo que por mim, eu entrei querendo ser juíza É mesmo? e larguei esse sonho logo no início, porque também não seria muito meu perfil. Mas a grande maioria não quer advogar. É uma realidade. A grande maioria, e não advogam mesmo. Sim, Porque de uma sala de, eu acredito, 60 alunos, ali minha sala tinha, mais ou menos, poucos são os advogados que advogam, vivem ali o seu dia a dia na advocacia. sim, isso é verdade. O pessoal foca muito no concurso, né? E como foi a transição de advogada empregada para empreendedora? Doutora, é uma pergunta interessante, porque eu nunca trabalhei em escritório de advocacia. Não? Não, já comecei ali desmatando mesmo a advocacia, porque não Corajosa, corajosa. sozinha. Sozinha, sozinha, sem E nenhum tem, parente, nada. você não tem um histórico na família ali, um pai que já tinha um escritório, nada. Não, Você foi na coragem. na raça, na coragem. Legal. Eu falei, não, eu preciso advogar, né? Quero advogar e eu vou conseguir advogar. Eu vou ter aí uma trajetória bonita na advocacia e cá estamos, né? E aí você sai da faculdade, passa na OAB, que também é uma boa fase aí, que muita gente às vezes empaca nessa fase, né, de passar na OAB, e abre seu escritório assim. Passei na OAB com um menino novinho, menino de colo, Benjamin, né? Que é uma bênção na minha vida. Eu me lembro que eu amamentava e dava ele para minha mãe e estudava para a OAB. Ai, que legal. E aí, quando eu passei na OAB, eu sentei com meu esposo e nós falamos: não, a minha trajetória não vai ser marcada, né, por trabalhar em um escritório. Não que isso seja errado, Sim, mas não era o que o meu coração ardia, sim. queimava pelo meu escritório, pela advocacia. E aí eu abri o meu primeiro escritório. Meu primeiro, não, eu comecei a atender em uma sala compartilhada. Sim. E aí o volume foi crescendo, 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 até que eu falei, não, o volume é tão grande que com esse valor eu já consigo abrir minha própria sala. Que legal. E aí eu abri uma sala em uma comunidade lá de Vitória, né, o bairro São Pedro. Entretanto, por eu não ter tido a experiência de escritório, eu fiz sem estratégia a abertura desse escritório. Entendi. E aí eu identifiquei que ali não seria legal e fui ver uma sala onde eu alugava a sala compartilhada. Porém, todo advogado, né, início de carreira tem aquele medo. E aí o meu esposo falou assim, Juliana, vamos ver se tem uma sala onde você alugava a sala compartilhada. Aí eu falei, é um sonho, né? Mas talvez não seja para nossa realidade. Vimos, conseguimos alugar essa sala e hoje o escritório, ele tem sua sede ali na Reta da Penha, em Vitória do Espírito Santo, e um ponto bem estratégico para Sim. os clientes e um ponto bem legal. E desde o início teve algum desafio que você acha que esse advogado que pode estar nos assistindo vai enfrentar ou evita enfrentar? O que você falaria para ele? Ah, eu acredito que os desafios são vários, né? Mesmo assim, depois de mais tempo de escritório, advogado, os desafios continuam, Continua. continuam. O que tem que ter em mente é ter uma estratégia para você superar esses desafios. Eu acredito que para aqueles advogados que estejam começando, o medo, né? A A incerteza incerteza, também, a verdade. insegurança. Eu estava lá em casa pensando e falei com o meu esposo. Quantas vezes eu sentei ali na recepção do INSS para fazer balcão e eu ouvi de advogados mais velhos a seguinte frase: a advocacia não dá mais dinheiro. Foi a época que a advocacia dava dinheiro. E aí eu observei que nessa fala, alguns advogados, eles tomam essa fala como uma crença Sim, e guardam no seu coração. Eu não guardei essa fala. sim. Quando eu ouvi, eu falava, mas comigo vai dar dinheiro, Comigo vai ser vai ser diferente. diferente, vai acontecer. E eu, quando eu posso, quando eu tenho a oportunidade, qualquer advogado que esteja desanimado, eu falo, calma, respira,
A advocacia dá certo, a advocacia você consegue se realizar profissionalmente e financeiramente. Sim. Eu tento dar essa esperança. Com certeza, isso aí é muito importante trazer, porque realmente a gente vai, às vezes, né, na advocacia autônoma ali, advocacia que você abre o escritório, começa a empreender, e você percebe que se você começar a ouvir outros pares que não são tão motivados ou que tiveram alguma decepção no decorrer ali da trajetória, você se desanima. É Então, uma verdade. acho que tem que filtrar bastante o meio que você está vivendo. Sim, Porque pode ser que aquele advogado realmente não tenha tido um retorno financeiro, mas isso não é um decreto para todos os advogados, né? verdade. Até E porque hoje, né, doutora Marcele, nós temos aí advogados com bastante experiência sim, que conseguem sim, para esses jovens advogados, dar uma mentoria, dar um direcionamento que talvez a velha advocacia não tenha tido lá atrás. sim, verdade. Importante. E você se lembra do primeiro caso que você ganhou, que era do INSS? Me lembro, eu me lembro que foi uma mãe que chegou até a mim muito tempo depois do óbito do seu filho, e ela tinha certeza que ela não iria conseguir a pensão por morte, mesmo dependendo economicamente do seu filho. Ela chegou assim desinformada, né? Sim. Sabe aquela informação do vizinho? O vizinho, a minha prima, João, Maria, O todo um primo que papagaio. faz direito, Isso todo aí. mundo. Diz que eu não tenho direito. Sim. E ela era doméstica e ela tinha uma dermatite atópica muito grave, que até mesmo o contato com o detergente ali, qualquer produto químico, deixava as mãos dela, todo o corpo, aonde tocasse, aonde tivesse contato ali, né, em carne vivas. Então eu consegui esse benefício, nós conseguimos esse benefício para ela, essa pensão por morte, e foi assim muito gratificante, porque é uma mãe que já vem de um luto, já vem com uma carga emocional, com as suas emoções ali, né, bastante sobrecarregadas. E quando nós conseguimos esse alívio, eu fiquei bastante feliz. Sim, E eu me imagino. lembro e me marcou muito, Sim. porque inclusive ela chorou, mas foi um choro que de alívio, porque já passava ali pelo luto e não teria mais essa sobrecarga emocional, porque foi negado na via administrativa, né? É, normalmente é É, negado, né? Esse tipo de benefício é bem comum o INSS não reconhecer essa dependência. uhum. E que bom que ela te encontrou, né, doutora? Ai, que bom, que bom. Eu também fico Ela já tinha feliz. passado por alguns outros profissionais. Não, porque ela ficou receosa em procurar um advogado. Ah, ela acreditou naquela Ela história de que não acreditou. teria Ela direito. guardou ali como verdade absoluta. E quando ela sentou para conversar comigo, inclusive foi árduo desconstruir isso nela, porque ela internalizou isso Como a verdade como a verdade absoluta. absoluta. Entendi. Mas que bom, né, que ela te encontrou e que Que você bom. pode fazer a diferença. Porque eu acho que na nossa área a gente tem. O ganho econômico existe. Sim, Até porque a gente precisa dele. A gente não faz por filantropia. A gente tem verdade. família, tem nossos sonhos para buscar. Mas a gente também tem um retorno que ele não é valor, né? Eu acho que o nosso trabalho, ele ajuda a vida de outras pessoas diretamente. A Verdade. gente consegue visualizar assim. Não sei se já chegou no seu escritório, casos que a pessoa chega totalmente igual essa pessoa, né, que você ajudou totalmente desmotivada, triste, com a situação bem ali, né, sem moral. E depois, quando você consegue, você vê a transformação que isso causa. Lógico que ela não vai pagar, indenizar um filho que ela perdeu, Sim, obviamente. Isso não vai ser, né, ressarcido. Mas você ter conseguido esse benefício já dá um pouco mais de dignidade para essa pessoa. Então, verdade. acho que por isso que eu gosto tanto da nossa profissão, por isso que eu me conecto tanto com pessoas que realmente engajam, né, no direito previdenciário, que gostam, que defendem a bandeira, porque a gente realmente melhora a vida das pessoas diretamente. Eu costumo falar que nós militamos no direito previdenciário, né? Porque nós compramos ali a luta do cliente Sim. como a nossa luta, Porque em muitos casos a gente atua pelo êxito. pelo êxito. Tem muitas pessoas, né, tem advogados de outras áreas que falam, previdenciaristas, fica só no fim, né, no final, ao final. Que é uma escolha também da área, mas é gratificante você poder ajudar essas pessoas com uma renda
às vezes, que não teria nenhuma condição de contratar um advogado, porque não é barato, Sim, mas que possibilita, né, por conta dessa prática que a gente tem no mercado, de ter um profissional ali defendendo seu direito e tendo mais chance isso. de receber, porque provavelmente ela fez sozinha e deu errado. E criou aquela crença de que, então eu não tenho Não direito. consigo. E que bom que ela encontrou você, né? Doutora, muitas pessoas conhecem apenas a aposentadoria e pensão, mas o INSS tem outros benefícios, né? E quais são esses benefícios que as pessoas normalmente desconhecem? Doutora, nós temos uma ampla, uma gama de benefícios, né, que são ofertados pelo INSS. Nós temos o BPC, que são para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência de longo prazo, que consiga comprovar essa deficiência e consiga, juntamente com essa deficiência, atender ali o critério de renda. Nós temos o LOAS para aqueles idosos com 65 anos ou mais que nunca contribuíram, nunca verteram ali para o INSS uma contribuição e conseguem ter mensalmente o direito de um salário mínimo, claro que sem o 13º, mas já consegue ali uma dignidade O para a sua mínimo, vida, o mínimo. sim. Nós temos o auxílio reclusão, nós temos o auxílio acidente, que é pouquíssimo divulgado. Quando o cliente senta lá no escritório, nós vamos tendo aquela plasticidade no atendimento. E Sim, aí, quando nós percebemos que ele tem direito ao auxílio acidente, ele fala: doutor, eu nunca ouvi falar do auxílio acidente. sim. Muitos colegas até mesmo Desconhecem. desconhecem que é para aquele trabalhador que E tem sofreu um acidente, muito, né? tem muito engano também, né? As pessoas acham que o auxílio acidente é uma coisa e, na verdade, ele é outra, né? Sim, As pessoas confundem com auxílio doença, acham exatamente. que tem que estar incapacitado totalmente, ou, né? Então, realmente, é um benefício que a gente, assim, tem gente que tem direito e nem sabe que tem o Verdade, direito. verdade. É, algumas vezes, doutora, ali no atendimento com o cliente que você vai descobrir que ele tem direito ao auxílio acidente, porque nem mesmo ele sabe, tem clientes que nunca ouviram falar do auxílio acidente. E eles se confundem também, eu não sei se acontece muito isso no seu escritório, doutora, que o auxílio acidente é possível de ser cumulado com o seu salário. Sim, Diferentemente do auxílio auxílio doença. doença, né, que é aquele auxílio por incapacidade temporário. E aí, quando eles descobrem isso, eles falam, doutor, eu não sabia. Sim, Não sabia. interessante. E o salário maternidade? A gente teve uma alteração aí bem favorável de um entendimento do STF, até me surpreendeu o STF vir com um entendimento favorável na área previdenciária. A gente tem tomado bastante situações ali do STF julgando mais pro INSS, pró INSS. E qual é essa novidade? Doutora, a novidade é acerca daquelas mulheres que estejam gestando ou que tenham filhos até 5 anos de idade, né? Vertendo ali apenas uma contribuição em um valor de R$ 167, elas conseguem ali ter o mínimo de R$ 6.000 garantido, né? E se esse salário maternidade for negado na via administrativa, que infelizmente é o que acontece, o que é rotineiro, né, doutora? Procurando um advogado da sua confiança, de preferência previdenciarista, levando essa demanda ao judiciário, possivelmente essa mulher vai ter aí direito e vai ter o garantido salário maternidade. É bem legal, né? Um momento importante que, às vezes, né, normalmente, a contribuinte individual, isso historicamente, ela trabalha, mas não prioriza o pagamento da guia. Sim, Porque a gente sabe, né, que o empregado não tem escolha, vai ser é descontado. porque a empresa faz, né? Mas Então, imagina ali uma mensalidade, as contas chegando, e às vezes a guia do INSS não é a prioridade para aquela empreendedora. E aí ela se encontra grávida. Antes a gente tinha a questão dos 10 meses da carência. que já não tem mais, né? Já é um Isso. avanço. Hoje, como pagamento, já permite que ela tenha acesso ao benefício. Isso é bem legal e bem importante a gente divulgar, porque como é novo, Muitas pessoas não muitas pessoas sabem, não conhecem do verdade. direito. E também aquela que teve o benefício negado. A gente consegue, né, buscar isso hoje de forma judicial, dessa mãe que ainda tem, né, teve o pedido negado por falta de carência. Acho que é importante a gente também falar sobre isso, né? É, e aquelas mães também que têm os filhos que estejam até com 5 anos de idade, né? Elas Isso. conseguem aí
buscar esse retroativo, reverter essa situação na via judicial. Legal, doutora. E quais são os erros, assim, que você identifica que são mais comuns lá no seu escritório que levam à negativa do INSS? A gente sabe que o INSS tem um altíssimo índice, né? Eu acho que mais de Verdade. 80% dos benefícios solicitados são negados. É muito alto, né, doutora? Muito. 80% é muito É alto. mais que a metade, né? Mais do que a metade. A chance é baixa. Infelizmente. Infelizmente. Doutora, eu percebo que a documentação errada ou a falta de documentação juntada ali no processo administrativo. Porque o que é passado para o segurado entra na plataforma ali do meu INSS, liga lá no 135, que é super rápido e fácil, e instruir o seu processo e ter o seu benefício concedido. É o que nós, previdenciaristas, vemos na prática? Não, Não não é isso. Não funciona. funciona assim. O INSS ele tem uma campanha que vira e mexe, ele joga na mídia que você não precisa de advogado É. para pedir o benefício. Eu acho que é até leviano ele fazer isso, porque a gente sabe que muitas dessas negativas, se tivesse a instrução correta, se tivesse ali, né, a documentação redonda, seria concedido. Mas o segurado não sabe dessa informação, não sabe nem como provar, às vezes, né, o que ele está pedindo. Parece que é induzir a população Ao erro, ao ao erro. erro, né? E economiza, Infelizmente. Economiza, acaba com economizando. certeza. Porque tem pessoas também, doutora, que elas não vão atrás, elas não buscam por um advogado, Sim, porque existe pessoas em um estado de vulnerabilidade social, economicamente tão grande que a desinformação chega primeiro. sim. Então, ela acredita piamente que o servidor, que o INSS, a autarquia, vai resolver o problema dela. E se foi negado, é porque ela não tem direito. E muitas vezes Tem direito, tem direito, né? tem Então, por isso direito. que é importante a gente falar que a pessoa que tem a negativa procurar um advogado. Verdade. Especialista também, não pode ser qualquer Especialista. advogado, né? Com o avanço das redes sociais, né, doutora, essa conscientização que o advogado vem fazendo por meio, né, das suas redes Redes sociais sociais. é muito importante. Sim, com Porque certeza. às vezes o segurado acredita que não tem direito e ele tem direito. Lá no escritório acontece muito, aquela mãe atípica, principalmente, que o menino lá, a menina tem o autismo leve e foi negado na perícia. Ela fica ali durante anos. Chega caso no escritório que de mães atípicas que ficam anos com o seu benefício da sua criança negado, e quando nós vamos para a via judicial, nós temos esse benefício concedido e é pago o retroativo, né? Olha que interessante, né? E se ela tivesse aceitado aquela decisão como a decisão final, não teria um benefício tão importante aí para É, facilitar a criação, né, dessa criança, porque verdade. não deve ser fácil. É, doutora, porque muitas vezes essa mãe atípica utiliza desse benefício do BPC para conseguir ali pagar uma fono, uma terapia ABA. Sim. Porque hoje nós sabemos, né, a realidade do SUS. Então, esse benefício, ele contribui para a saúde da criança. É, para melhoria do bem-estar, né? Melhoria, assim. E doutora, quem nunca contribuiu para o INSS tem direito a algum benefício? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas vamos. O LOAS, né, doutora? O LOAS para aqueles idosos com 65 anos ou mais que nunca contribuíram, que atendem o critério de baixa renda, conseguem esse benefício de um salário mínimo mensalmente. Não terá ali o seu 13º, mas vai garantir ali todo mês um salário mínimo. Isso é interessante porque não sei se é a sua realidade, mas lá no meu Uhum. escritório, muitas pessoas que recebem o LOAS hoje eram os autônomos. Sim, Era o pedreiro, era o pintor, eram pessoas que trabalharam, ganharam dinheiro. Eles falam muito isso, né? Doutora, eu não paguei, mas eu ganhava. até mesmo porque não tiveram aquele direcionamento, Sim, né? sim. Passam a vida, né, sem contribuir, e aí chega na idade, quando vai ter mais a força de trabalho, né, que tinha antes, e se vê nessa situação. Então, eu falo assim, tem gente que fala que o LOAS é o benefício do folgado, Não, do que não, não fez nada, não. e é o contrário, É né? ao contrário. São pessoas que normalmente tinham,
alguma situação ali de autônomo, Sim. pintor. Eu vejo assim, Pescador. sim, Eu tenho um muitos. pescador no escritório que ele me mostrou as fotos dele. Ele tinha uma embarcação, né? Sim, Quando ele era novo, enfim, ele levava uma vida confortável. Entretanto, ele não se planejou, não teve exatamente. ali a orientação, não teve acesso a um planejamento previdenciário e Sim. não verteu nenhuma contribuição para o INSS. Não cuidou do patrimônio previdenciário. E nós conseguimos o LOAS para esse senhor, É para a pessoa só ter o mínimo o de mínimo. dignidade, porque o valor é um salário, também não tem o décimo. Mas é interessante a gente sempre trazer essa informação, porque também é um benefício que é pouco divulgado. Verdade, Agora as redes sociais traz muito, né, sobre isso, mas se você vê, a gente não tem essas informações na mídia, né? é verdade. Só os advogados que ficam ali informando a população. E como funciona esse caminho? Como é fácil conseguir esse benefício assistencial, doutora? Doutora, eu não digo que fácil, né? Fazendo a juntada correta da documentação, instruindo o processo administrativo, porque é necessário primeiro passar por esse caminho da via administrativa, né? É importante conscientizar também os segurados não, a população disso, porque às vezes aquele idoso chega no escritório falando, doutor, eu quero logo ir para a via judicial. Não é assim. Sim, É necessário passar pela via administrativa. Então, fácil não é. Por isso que nós orientamos a ter ajuda de um advogado especialista, porque o caminho vai ser mais leve e as chances serão maior, maiores de lograr êxito nesse benefício. com certeza, né? E o ruim é assim, tem casos que a gente não consegue nem consertar, né, doutora? A gente tem que Verdade. pedir de novo e às vezes E aí pede o retroativo, perde o retroativo. Eu falo, tem um cliente que foi no escritório, ele tentou, acho que durante um ano sozinho, bateu na sozinho, tecla ali. ele tinha um MEI aberto. E, obviamente, o INSS não ia conceder porque entende que é empresário e rico, né? E uma informação tão simples, né, doutora, que o advogado previdenciarista Já já sabe resolver, identificaria já ali. resolve. E aí, em um ano, eu falei pra ele: você perdeu 17 mil reais por não ter Uhum, buscado um advogado, né, para te orientar, para fazer o pedido da forma correta. Então, não é só não ganhar, é perder, é perder, verdade. né? Importante. E a gente falou agora do salário maternidade. Mesmo essa gestante que nunca recolheu o INSS, tá gestante já, por exemplo, uma conhecida tá com 7, 8 meses, ela vai conseguir o salário maternidade? Sim, doutora, ela precisa ter a qualidade dessegurada. Não é mais necessário Os ela 10 os meses. 10 meses, né? Então, ela vai verter uma contribuição para o INSS e vai ali fazer o seu pedido de salário maternidade. Mas, mais uma vez, é importante o auxílio de um profissional especializado para que consiga ter o êxito no salário maternidade. Porque tem questão do código da guia, a Verdade. data de vencimento, alguns Sim. detalhes O que. valor, né, doutora? Exatamente. O exemplo que eu tenho no escritório é um cliente que me apareceu com essa parte do dedo decepado. Sim. E isso aconteceu lá em 2000. E eu olhando aquilo já começou, né, o coração. A gente já, Retroativo. a gente já quer, né? E aí eu RPV. perguntei, o que que aconteceu com o senhor para ter, né, essa parte, o senhor não ter o dedo? Aí ele falou, eu lá, quando eu trabalhava na metalúrgica, eu fui mexendo numa máquina e acabou cortando. Aí eu falei, legal, então era empregado, já linkou, né, segurado. Aí eu falei, e o senhor ficou afastado, na época? Sim, fiquei um ano até me recuperar, tudo mais. E eu falei, e o senhor recebe hoje o auxílio Não. acidente? Então, o que a doutora ia fazer nesse caso? Doutora, meus olhos iriam brilhar para essa Também. ação, né? Com certeza. E provavelmente, se teve redução, mesmo que parcial ali, mesmo que mínima, teve uma sequela mínima, né? Ele terá direito ao auxílio acidente até a data da sua aposentadoria. É claro que o retroativo, né, será apenas dos 5 anos. Já é Já é bastante, né, doutora? bastante, né? Porque se Para quem não colocar. recebia nada Sim, e com que nem certeza. sabia que tinha direito, né? Verdade. Se colocar ali na ponta do lápis, né, com os juros, a correção. E nós vamos identificar esse auxílio acidente e vamos pleitear por ele até a data da aposentadoria. Ele vai poder acumular, né, com o seu salário. Legal, bem interessante, importante, né? Porque tem muita gente que tem o direito e nem sabe.
Doutora, eu tenho tentado trazer a realidade, eu acredito que seja o termo correto, de plasticidade nos atendimentos do escritório. Não adianta também, eu acredito que o advogado previdenciarista fazer um atendimento de 30 minutos, 20 minutos corrido. Por quê? Às vezes, aquele trabalhador, ele chega Por uma demanda. para uma demanda, ou até mesmo acreditando que ele só tem direito ao auxílio-doença. Sim, sim, verdade. Porém, ele vai se recuperar, mas a sequela ficou. Então, podemos ali encaixar um auxílio acidente. E o cliente vai sair dali do seu escritório super feliz, né? Porque até a data da sua aposentadoria, com Com a certeza. possibilidade de um retroativo. Então, é importante ter esse olhar mais aguçado quando o cliente sentar no escritório, a analisar como um todo, não apenas com aquele olhar Do só que de. ele precisa, do que ele veio buscar. Exatamente, Ah, ele quer exatamente. falar de auxílio-doença, então é Vamos isso, falar, isso, isso isso. aí. Porque É isso é o importante, que faz a diferença na advocacia. com certeza. Até porque tem cliente que ele acha que ele tem direito a determinada coisa, e Verdade. aí você vai conversando ali na entrevista e você vê outras possibilidades, né? Sim, Então é realmente muito importante. E falando lá do pedreiro, do pintor que não fez o planejamento, ou seja, não se planejou para sua aposentadoria, a doutora pode pontuar por que que é importante fazer esse planejamento previdenciário para as pessoas que estão ali no caminho da aposentadoria, ainda não estão próximas, mas estão já mais no caminho ali? doutora, um bom planejamento previdenciário, ele salva o bolso do cliente. Ele Sim, salva a aposentadoria, que já estaria ótimo. Mas, acima de tudo, ele salva o bolso do cliente. Por quê? As pessoas, elas vão até o INSS e elas perguntam ao servidor qual código contribuir. Porém, o patrimônio previdenciário da doutora não é igual ao meu. A não. doutora não trabalhou nas mesmas empresas, com o mesmo salário. O meu patrimônio previdenciário não é igual ao da doutora. Então, tem que ser um serviço personalizado, um planejamento previdenciário, porque vai evitar erro na aposentadoria e também vai evitar um desgaste financeiro. Sim. Tivemos um caso no escritório muito interessante. Eu como uma pizza lá em Jardim Camburi, muito famosa. Eles não entregam e não passam nem cartão de crédito. Então se garante, né? Sim. Na qualidade. E fica cheio. E aí nós olhando o pizzaiolo, estávamos ali olhando, né? Observando ele fazer a massa da pizza. Fizemos a seguinte pergunta para ele, eu e meu esposo. O senhor é aposentado? Ele falou, não. Mas o senhor contribui? Contribui, pelo menos contribui. Tá. Aí ele foi para o escritório, sentou. Quando pegamos para fazer o planejamento previdenciário dele, nós identificamos que ele contribuía R$ 700 a mais do que deveria. Ou seja, o planejamento previdenciário dele trouxe uma economia de quase 8.000 no ano. Entretanto, o que ficou para trás, ele perdeu, Sim. porque ele foi orientado pelo contador dele, né? Ah, isso é comum. É, Ah, né? gente, Nós, nada contra os contadores, mas deixa isso pro cada área, advogado. é, Deixa isso pro advogado geralmente previdenciarista. é comum, né, doutora? Muito. E Meu sempre. orientador, Meu contador meu que me contador que me orientou, orientou. meu contador que falou para eu recolher Sim, assim. E isso também é importante você trazer que não é só o planejamento da aposentadoria, mas também o gasto desnecessário, porque tem aquela, não sei se você tem isso no seu escritório, mas sabe aquele mito dos 3 últimos anos? sim, Isso tem. acontecia até 99, né, que foi quando teve a alteração da lei. E até hoje tem muita gente que acha isso é a estratégia chave para aumentar o valor da aposentadoria, sendo que aqueles 3 últimos anos ali, às vezes, não vai fazer impacto nenhum. Que foi o caso desse meu cliente. O contador dele provavelmente Com a cabeça de pensou isso com a. 99, Exatamente. E não fez diferença, não infelizmente. faz diferença, porque a gente fala de uma vida contributiva Ao todo, né, doutora? em 3 anos ali não vai fazer, às vezes, nem. Verdade. Vai ser centavos, às vezes, né? E você percebe que as pessoas chegam muito desinformadas no seu escritório sobre os seus direitos? Sim, doutora, infelizmente é mais árduo desconstruir uma informação O errada ruim, isso. do que você quebrar a crença da falta de informação. E geralmente chegam, infelizmente, com
informações lá de dentro, né, doutora? Sim. Infelizmente. Não só a informação errada do vizinho, mas às vezes da própria autarquia, Do passando servidor. informação errada. Que é muito corrido aquele tempo que o servidor tem, né, doutora? Eu também não quero aqui crucificar o servidor do Não, é. INSS, mas é muito corrido. Então, ou ele não tem ali o momento correto para fazer o atendimento e entender o que de fato aquele segurado precisa. Sim. E aí, infelizmente, é passada a É, o informação que eu errada. penso assim, não são todos ruins. Sim, Tem muito servidor bom, mas eles não verdade. têm tempo. A gente tem uma demanda aí absurda, Altíssimo. a gente tem essa fila de 2 milhões de benefícios para análise, toda a questão estrutural. O INSS é o órgão que menos tem investimento, seja em tecnologia, seja em estrutura. Então, assim, realmente, imagina o outro lado do balcão. A gente também não pode crucificar esse servidor, né? Sim, Mas é complicado mesmo. Porque a pessoa vem, o INSS me passou essa informação. Aí eu falo, o INSS errou, então. Eu acho que a gente tem que desmistificar essas informações que são passadas, né, às vezes de forma totalmente errada, para trazer o direito à pessoa. Eu falo que quando a gente consegue trazer um benefício para a pessoa, que ela nem acreditava que tinha direito, a gente não tá melhorando só a vida dela, porque ela vai comentar com o outro, e isso vai ser espalhado por aí. e ela E vai levar a informação correta, né, doutora? sim, sim. Da mesma forma, a desinformação também pode Ela ser leva. espalhada. Então, é importante quando a gente traz, né, quebra esses mitos, a gente tá melhorando a comunidade ali, pelo menos da onde ela convive. Verdade. E o que você diria para quem está enfrentando uma situação parecida com que você viveu com seu pai? O que você diria para essa pessoa? Doutora, sem sombra de dúvidas, eu diria procure um advogado previdenciarista. Não hesite, não tenha medo, porque nós, advogados previdenciaristas, nós fazemos uma escuta. Nós temos, né, mais essa veia social, essa Sim, escuta humanizada já faz parte do nosso dia a dia. Porque quem precisa de um benefício, exceto a aposentadoria do INSS, a pensão por morte, o auxílio-doença, enfim, já está passando por uma situação que mexe com a pessoa. já Então, é bem desafiador, é né? desafiador. Então, procure um advogado da sua confiança. E não desista, né? Não desista. Porque o INSS, eu acho que ele quer cansar os Cansar, segurados vencer pelo pelo cansaço, né? cansaço, pela Sim, reiterada negativa. Então, às vezes, a pessoa vai. É o que eu falo, né? Às vezes vem um cliente que tá ali colecionando indeferimentos. experimentos. Demora para cair a ficha de que não vai sair nada dali. Porque nós somos seres humanos, né, doutora Marcela? Sim, Então, tudo envolve emoções. Então, eu sim. acredito, aqui no meu pensamento, que o INSS conseguiu ver isso e aí quer vencer pelo cansaço, porque envolve a expectativa, envolve a expectativa da família. E aí aquele segurado às vezes não quer desistir, mas a família fala: "Ah, para de tentar, já foi negado várias vezes". Mas não, não desista, porque existe profissionais de excelência, qualidade, que vão conseguir ajudar com o tão sonhado benefício, aposentadoria, enfim. Com certeza, e é importante, né, trazer essa esperança, igual você falou, né? Quando o seu pai ligava para a advogada dele, você via Surgia a esperança. esperança. Mudava o clima lá de casa. Sim. Meu pai desligava e falava com a minha mãe, falei com a doutora Sandra. E mudava todo o ar, porque ela trazia essa esperança. E é importante a É gente trazer importante. essa esperança, né? Sim, Apesar de alguns tropeços que a gente passa aí, né? Revisão da vida toda que eu digo, eu nem consigo falar muito sobre isso, mas a gente tem que trazer esperança. Acho que tem uma advocacia aqui ao lado desse segurado, trazendo a voz desse segurado, né? que Porque está nessa jornada junto, está batalhando nessa batalha junto. A junto. gente sofre junto, né? A gente Sofre. tem que separar, mas a gente acaba ali, às vezes, É. sofrendo junto com o cliente. E hoje existem muitos golpes na sua área, né? Que as pessoas estão caindo. Quais são as dicas que a doutora dá para essas pessoas evitarem cair nesses golpes? Doutora, quase diariamente, né? Nós passamos por isso. É, o golpe do falso O advogado. golpe do falso advogado. Eu tenho conscientizado os clientes lá do escritório, inclusive a doutora Érica, lá da seccional da OAB do Espírito Santo, fez uma campanha com o governo do estado para conscientizar a população. Ai, que interessante. Foi bem interessante, né? Esse olhar que a doutora Érica teve para nós, advogados, para a classe, porque é uma angústia.
Às vezes você está ali no seu final de semana ou em um momento que não consegue atender o cliente, Normalmente é aos finais de é aos semana, finais de que é semana. é a hora que a gente não está com o celular próximo, a gente Verdade. não está dando atenção para o escritório, né? A orientação que eu tenho dado aos meus clientes é, primeiramente, tente falar com a equipe do escritório. Não conseguiu naquele momento, porque nós sabemos, né, que a rotina do escritório, ela é maçante Sim, para o sim. advogado. Espere e confira o número. Após isso, não conseguiu falar? Espere mais um pouco, que eu sei que é uma situação assim desesperadora para o cliente, né? Porque o cliente está na expectativa do seu benefício, da sua causa, e quando ele vê ali uma pontinha de esperança que vai sair, Ele fica cego, né? ele quer manejar todas as possibilidades para conseguir. Então, a nossa conduta tem sido essa, desse alerta, né? Porque eles usam nossa foto, né? Não, eles usam a nossa credibilidade. Nosso nome, Eles né? têm os dados do processo. Acho que isso que às vezes a Nos chateia pessoa também, né, doutora? é, como que tem esse acesso, né? Mas eles têm os dados no processo, eles usam da nossa credibilidade e às vezes a situação vulnerável que aquela pessoa está, Emocionalmente. ela nem percebe o golpe que ela tá É caindo, né? verdade. E normalmente, assim, são valores expressivos que a pessoa não teria nenhuma condição, né, de dispor daquilo ali naquela hora. É bem triste mesmo. O que eu tenho feito aqui no escritório é deixado claro desde o início que a gente só tem um canal de comunicação e também é colocado uma cláusula, No sabia? No contrato, nós contrato. temos colocado essa cláusula também, no contrato, Até para nos nos resguardar. resguardar Porque teve casos, não foi meu cliente, graças a Deus, mas teve casos que o cliente queria responsabilizar o o advogado ainda. advogado. Ele caiu no golpe e ele queria Mas a culpa era responsabilizar, do advogado. Eu queria acredito, doutora. responsabilizar e descontar dos honorários do advogado. Meu Aí Deus, que também absurdo. acontece, né? Então, É, eu acredito que essa dica é muito importante. Coloque no contrato, sim, melhore seu contrato, melhore o seu contrato. Essa é uma oportunidade também, né, para a sim, classe melhorar o seu contrato. E explicar isso no primeiro atendimento, desde o início. desde o início. Muito importante. E você pode compartilhar com a gente algum caso que você achava que era impossível e conseguiu? Doutora, eu acredito que de uma mãe atípica, que tem mais de 3 filhos com autismo leve, 3 filhos, autismo leve. leve, e foi negado na via Administrativo. É que é administrativa. de lei, né? A renda dela passou um pouquinho, mas conseguimos ali flexibilizar e ela conseguiu os seus 3 benefícios. Nossa, Na imagina via a ju- judicial, a via judicial, mais 3 benefícios. mais três Imagina para essa benefícios. mãe, né? Não mudou a realidade dela. Com Ela chegou certeza. no escritório de uma forma e quando ela foi para ter as concessões ali, ela já estava de outra forma. Então Hum, marcou muito essa cliente. que legal. E é legal, né? Você É. poder participar disso. Acho muito interessante. E qual é o seu maior desafio empreendendo no direito atualmente? Doutora, eu acredito que seja equilibrar, né? A vida de mãe, a vida de Sim, advogada, esposa, amiga, filha, é um os desafio. cargos na OAB, né? Você tem um Os cargo. cargos na OAB, né? Os relacionamentos com os colegas ali, porque hoje eu vejo a perspectiva do escritório como uma empresa, Sim, mas eu também quero ver o crescimento do meu filho, que tem apenas exatamente. 4 anos. Eu não quero perder isso. Eu acredito que advogar com estratégia hoje é isso. Não é mais aquela velha advocacia que você fica ali amontoado de prazos, que você não consegue respirar, Sim, né? Então, eu acredito que hoje esse deva, né? Deva não, é o meu maior desafio, o equilíbrio. o equilíbrio. Buscar o equilíbrio, né? Sim, Que a gente acaba se sobrecarregando. sim, E realmente, essa questão, né? Eu quero meu escritório bem, mas eu também quero presenciar a infância dos meus eu filhos. quero ter um tempo de qualidade, né? Em Com todas certeza. as áreas, né? Exatamente. E eu acho que não é um desafio só seu, não, é De meu, todos de nós, todo né? mundo. E quais são os seus planos para o futuro, doutora? Ah, os meus planos para o futuro é ver meu filho crescendo, com certeza, né? Ter um escritório que seja escalável, porque hoje o escritório ele é escalável, mas eu quero que ele seja ainda mais. Equilibrar essa situação de mãe, enfim, vida profissional e vida pessoal e continuar realizada na advocacia, porque isso é possível, eu não quero perder isso.
Sim, com Com os certeza. anos de advocacia, eu não quero que isso se perca dentro de mim. E é tão bom quando a gente advoga com vontade, com Sim. propósito. Eu acho que o caminho vai ter desafios. Ninguém vai falar aqui para os colegas que ai, vai ser um rio maravilhoso. Não Não é vai. empresa, né, doutora? Toda empresa tem seus desafios, né? Temos Exatamente. que criar ali estratégia, né? Porque Exatamente. hoje o desafio, eu acredito, do advogado é enxergar o escritório como empresa. Enxergou como empresa, você já está à frente de muito colega. Muitos, né, que não enxergam que o escritório é uma empresa, que não dão esse devido olhar para o escritório. Acha ali que é só o meu ganha-pão, não tem muita formalização, né? Isso é muito importante. E é o que às vezes tira os meninos dos homens, né? Separa, Verdade. porque tem aquele advogado que nem a gente falou, que desmotivou alguns colegas ali no início, mas o que será que ele fez pelo escritório dele? Cada um tem a sua história, então Qual foi sua jornada que ele escolheu, né? Porque a jornada exa- nós escolhemos. Qual o caminho exatamente, a ser exatamente. seguido? E qual a mensagem que você deixa para os advogados, para quem está estudando, para quem pensa para vir para o direito previdenciário? Qual é a sua mensagem? Doutora, os meus pais sempre falaram comigo uma frase: o amanhã será melhor do que hoje. E sim, eu acredito que o amanhã será melhor do que o hoje, se você decidir que o amanhã será melhor. Para os Exatamente. colegas que estão assim, né, começando, iniciando, que estão com aquele medo de montar seu escritório, como vai ser? Monte, comece. No meio da jornada, vai se qualificando. É um processo, né, doutora advocacia? Exatamente. Ninguém nasce A gente pronto, se torna bom, né? se torna bom. Ninguém começa bom. Em Ninguém nenhuma começa área, bom, né, doutora? ninguém começa grande, né, doutora? Exatamente. Então comece, se especialize, faça network. Doutora, eu percebo que a nova advocacia, ela precisa se conectar mais, né? Porque os advogados experientes, eles têm a experiência que o Exatamente. advogado de início de carreira não tem. Talvez o advogado de início de carreira, ele tenha aquele gás que falta no É um advogado advogado mais mais experiente. experiente, mais velho. Mas é importante a experiência, Sim, né? E acredite nos seus sonhos, porque hoje a realidade do meu escritório, eu jamais pensaria viver em tão pouco tempo que nós temos vivido ali no escritório. legal. Hoje meu esposo trabalha comigo, a minha casa, ela vive da advocacia. Isso é um motivo de grande orgulho Sim. para mim, para uma jovem advogada que não teve nenhum empurrão na advocacia, que Não sempre veio do ouviu, berço, não né? veio de berço, que sempre ouviu que a advocacia só daria dinheiro com 10 anos de advocacia. Isso é um motivo de muito orgulho e muita gratidão a Deus. Eu Sim. acredito também que o Senhor tem me plantado nesse lugar de êxito, de prosperidade na advocacia. Acredite na advocacia. A advocacia, ela é realizadora na área, eu fico até emocionada, profissional e financeira. Ah, que bom, doutora. Eu falo que você é uma inspiração para mim. Obrigada, Ju, pelo seu tempo, por ter vindo aqui, trazer a sua trajetória, que é tão inspiradora, me inspira, sabia? Ai, que bom, A gente tem doutora. muitas coisas em comum, né? A É gente tem verdade. filho pequeno, a gente tem escritório, a gente tem o marido trabalhando junto, são vários desafios. Mas eu me inspiro muito na sua história. Eu não sabia dessa história do seu pai e é interessante, né, como o direito às vezes vai nos acompanhando e às vezes a gente acha, ah, por que que eu escolhi? Tem um motivo, né? E eu queria agradecer a você que acompanhou até aqui esse episódio. Aqui nesse podcast a gente vai trazer trajetórias inspiradoras no direito para a gente tirar esse mito de que a advocacia não dá dinheiro, a advocacia dá dinheiro, desde que você trabalhe com responsabilidade, com propósito. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Deixa aqui nos comentários também o que você gostaria de ver aqui no podcast sendo abordado. E te espero no próximo episódio.